Nós estamos entrando hoje no quarto verso do Shikshastakam. Lembrando que Asta se refere a 8, tá? Sempre que nós vamos fazer, só nós falamos Janmastami, Astami, sempre o Astami se refere a 8. Então, Shikshastakam, Shiksha, significa orientações. Como, eventualmente, algumas de vocês são minhas alunas. Então, se refere a mim como Shiksha Guru, ou o professor que orienta. Então, Shiksha significa orientações. Astakam, 8. Shikshastakam, são 8 orientações. Lembrando também que o ciclo do samsara no mapa, né, no sistema de astrologia, ou no sistema da configuração, né, da numerologia, dentro do processo dos arquivos das almas condicionadas, a casa 8 se refere à casa do karma, que também significa a casa do luto, conhecido como a casa da morte ou dos renascimentos. Então, assim, entre aspas, né, para falar uma linguagem mais comum para vocês, seria a casa que indica as reencarnações, né, como o pessoal fala, encarnação, reencarnação. Então, a casa 8 se refere ao renascimento, ou a chamada reencarnação. Então, esses 8 versos, eles são como a combinação de criptografias que formam uma chave. E essa chave quebra o ciclo do samsara, dos renascimentos. E aqueles que aprenderem ou souberem como utilizar essa chave, podem, então, abrir uma saída para não precisar mais renascer como ser humano. Normalmente, a pessoa que se interessa por esses assuntos ou pela chave são aquelas que já conseguiram perceber que o nascimento humano não é uma vantagem, ou aqueles que já estão relativamente imunizados da ilusão, né, chamado Maya, são aqueles que conseguem ver que realmente é uma desvantagem o renascimento humano. Normalmente, essa compreensão de que o nascimento humano é desvantajoso requer uma série de experiências, de dados e conhecimentos adquiridos. Normalmente é assim. A alma condicionada, ela não tem essa noção muito clara. Ela vai vivendo a vida e ela tem as suas terapias paralelas que atenuam, né, o impacto, que é o susto de viver entre humanos ou o susto de conviver com a experiência artificial da morte. Então, eventualmente, ela tem hobbies, ou entes familiares que ela ama, ou tem o amor, ou tem o acolhimento, o aconchego da família, enfim, dos hobbies pessoais, passeios, etc. E tudo isso são atenuantes que nos fazem uma espécie de anestesia, né, que nos permite suportar a pressão de existir sob condições artificiais, que é a experiência de morrer. Então, a alma condicionada não tem noção do perigo, né, e da frustração da condição desfavorável que é o nascimento humano, com um laudo já pré-definido, que é a previsão de que ela morrerá. E essa condição é desconfortável, até que a alma tome consciência plena de que ela tem potencial, ou tem no destino dela a capacidade, e está previsto a emancipação dela da condição de nascimentos e renascimentos para a condição de permanência ou de eternidade, seja nos planetas celestiais, ou seja, nos ambientes, nos planetas transcendentais, enquanto ela não assume ou não adquire esse direito constitucional de alma, ela permanece renascendo. E todo renascimento tem como consequência a morte em si, né? O que se chama de morte. Então, essa situação é desfavorável. E até que a alma tome consciência de que essa condição é uma condição desfavorável, ela continua nascendo e renascendo. Tá? Então, a primeira etapa é tomar consciência dessa condição desfavorável, e depois, o próximo passo, evidentemente, é como é que eu resolvo esse problema. Né? Então, como é que se resolve esse problema? E aí é onde se apresenta algumas alternativas. O mundo, né,
as escolas do mundo, as diferentes religiões, as diferentes paradigmas, filosofias, enfim, vão apresentar aí suas diferentes teses de como é que você pode, eventualmente, adotar um modelo prático para que você, então, possa resolver esse problema, que é o problema da morte, ou dos renascimentos. E aí você tem as diferentes religiões com as suas diferentes propostas. Nós estamos apresentando aí, né, essa fenda no tempo, ou essa senda, conhecida como Bhakti Yoga. E os versos de Sri Chaitanya Mahaprabhu são uma chave bastante de precisão, de alta precisão, de sofisticação bem definida, e aqueles que aprendem a assimilar esses dados, ou seja, a juntar essas peças, obtêm, então, uma chave com a qual ela pode lançar-se para fora, efetivamente, do ciclo de samsara. Então, vamos apostar, né, que alguns dos jogadores se interessem por esse assunto, e essa é a nossa esperança. Então, também é o nosso dharma, é a nossa responsabilidade. Aquele que tem o conhecimento tem a responsabilidade de transferir esse conhecimento, porque esse conhecimento é patrimônio público, é do governo, transcendente, e ele está destinado a todas as almas de boa vontade. Então, vamos dar sequência. Eu vou pedir, então, para Devi fazer, né, a leitura do mantra em sânscrito e a leitura da tradução do verso para nós darmos início agora, tá bem? Om Nadanam Najanam Nasundarim Kabitam Va Jagadishaka Maye Mama Janmani Janmanishvari Bhavatat Bhaktira Hetu Kitvari. Agora. Ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejo de acumular riquezas, tampouco desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores. Tudo o que desejo é o teu serviço devocional imotivado, nascimento após nascimento. Hare Krishna. Você pode ler mais uma vez, por favor, Devi? Ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejo de acumular riquezas, tampouco desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores. Tudo o que desejo é o teu serviço devocional imotivado, nascimento após nascimento. Muito bem. Om Agyana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurumiritan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, ou a criação do assim chamado mundo material, que é repleto de escuridão, e no ciclo do samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, que é pleno de conhecimento, está então abrindo os meus olhos com o achote desse conhecimento transcendente, a revelação védica. A tal mestre espiritual, que é compassivo com o progresso espiritual da alma condicionada, eu ofereço as minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Muito bem. Afora o fato, né, existe aqui uma realidade, né, uma situação que é né, uma situação paralela em que existe uma simbiose entre os conhecimentos, né, intrínsecos ao verso e ao fato de eu, ou nós, né, a nossa sala dos mantras, tem uma definição que é uma definição para o Bhakti Yoga, ou ao Vaishnavismo. Tá? Vaishnavismo significa aqueles que são
encantadores de Vishnu, ou encantados por Vishnu. Tá? Isha significa o Supremo. E Vaishnavas são aqueles que amam o Supremo. Aqueles que amam o Supremo também são aqueles que encantam a mente do Supremo. Então, os Vaishnavas são encantadores de Deus. Como aqueles que são, tem aqueles que são os encantadores de serpentes, os Vaishnavas, ou aqueles que amam o Supremo, são os encantadores do Supremo. Porque as suas falas, os seus pensamentos, os seus desejos e as suas ações são movimentos que encantam a mente do Criador. Como, por exemplo, quando você tem, não é, um bichinho de estimação em casa, ou quando você tem um bebê, uma criança em casa. Essa criança é um encantador das pessoas que vivem na casa, né? Ou esse bichinho de estimação é um encantador da mente daqueles que estão presentes na casa. Muito embora uma criança não seja uma pessoa de domínio intelectual complexo ou superior, digamos assim, a inteligência dela tem uma certa limitação, a capacidade dela de articulação seja um pouco mais menos definida, ou um bichinho de estimação, que seja um gato, um hamster ou um cachorrinho que seja, a capacidade delas de expressar a sua compreensão de existência é bem menor. Entretanto, ainda assim, elas produzem um efeito sobre nós, que é o efeito do encantamento. Então, não importa o tamanho do ser, tá? A força do amor tem a capacidade de controlar a pessoa maior, que é o que acontece com você diante do seu sobrinho, da sua sobrinha, do seu netinho, do seu filhinho, do seu cachorrinho, etc. São seres menores do ponto de vista técnico, mas que exercem sobre vocês, ou sobre nós, uma força chamada Shakti, que em sânscrito chama-se Ananda, ou Prema, que significa amor ou bem-aventurança. Então, esse amor, essa bem-aventurança nos controla. Então, nós somos controlados por amor. Assim como também o Senhor Supremo, ele é controlado pelo amor de suas almas, que são encantadoras de sua mente. As almas são diminutas, são infinitesimais. O Absoluto Supremo é infinito, né? É infinito. Mas, ainda assim, a alma, sendo infinitesimal, tem a Shakti e o poder de encantar a mente desse ser absolutamente infinito. E como é que funciona isso? É uma energia mística, mágica, pouco compreendida, chamada Ananda, que significa bem-aventurança do amor. Tá? Então, o amor é uma potência espiritual transcendente. E não importa onde essa potência se manifeste. Ela pode se manifestar na transcendência propriamente, ou pode se manifestar aí, quando você olha o seu bichinho de estimação. Amor é amor, absolutamente, não importa onde ele se manifeste. Sempre a natureza dele é transcendente. Amor é sempre espiritual. Tá? Então, os Vaishnavas, eles, por serem amantes do Supremo, eles são atrativos do ponto de vista filosófico. Tá? Então, aí é onde a gente tem a fronteira entre aqueles que assumem publicamente que aderiram à egrégora, à equipe, à comunidade, à família dos Vaishnavas, e o conhecimento, que é uma relação de valor absoluto para todos os seres e habitantes da Terra. Tá? Então, eu, como um representante dos Vaishnavas, vou falar os conhecimentos que são absolutos, independentemente de qual seja a sua designação religiosa ou a sua inclinação religiosa, etc. Tá? Então, tem essa pequena variação que, aparentemente, é uma coisa só, mas são coisas diferentes. Então, enquanto pessoa agregada ao Vaishnavismo, eu estou representando os Vaishnavas. Entretanto, o que eu vou falar daqui para frente, então, tem a ver com o conhecimento absoluto que, independentemente de eu ser Vaishnava ou ser de qualquer outra linha religiosa, ele tem o mesmo valor e significado para todos nós. Tá? Não sei se vocês conseguiram, eu consegui passar a ideia, né? Mas é isso aí, tá? Então, vamos lá. Ó Senhor Todo-Poderoso, vamos analisar esse verso aí. Ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho o desejo de acumular riquezas. Muito bem. Ok. Tampouco
desejo belas mulheres. Bom, isso daí não deve ser um grande problema para vocês que são mulheres naturais ou mulheres héteros, por exemplo. Acho que nenhuma de vocês deseja acumular belas mulheres. Então, essa instrução, ela me parece ser, ou pelo menos aparentemente, ela parece ser bem tribal, né, no certo sentido, porque qual de vocês, né, sendo uma mulher natural, uma mulher hétero, deseja acumular belas mulheres? A não ser que sejam filhinhas, né? Aquelas mulheres que têm filhas, meninas, né? Tenho certeza que numa situação natural, né, em que o amor uma situação normal, em que são saudáveis, são amorosos, etc., uma mãe, quando olha para uma filha menina, devido à ternura que as meninas produzem, pensa no seu coração, teria mais 10, né? É muito comum. A minha esposa, por exemplo, quando olha a minha filha, se pudesse, teria mais 18 como elas. Mas parou em uma por conta da situação da questão logística. Aí, nesse caso, a gente até poderia considerar que, né, a pessoa poderia acumular belas mulheres. Mas não é exatamente essa a intenção do texto, né? A gente está fazendo uma variedade, mas não é essa a intenção do texto. Então, essa orientação é para quem? Para quem está se oferecendo? Tá sendo dirigida para quem essa orientação? Não desejo acumular belas mulheres, ok? Muito bem. Nem quero um grande número de seguidores. A gente vai voltar já, tá bom? Estou só separando as pecinhas para a gente ver qual é a natureza delas. Nem tampouco desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores, ok? Hoje em dia, essa instrução para aqueles que lidam com TikTok, Instagram, seria absolutamente impraticável. Todo mundo está tentando ter um grande número de seguidores no Instagram, no TikTok, é o que o pessoal faz. Eu preciso, inclusive, eles falam, dê um like aí, me siga lá no Instagram, me siga, né, seja um seguidor e tal, porque isso hoje em dia também dá dinheiro. Então, o pessoal está interessado num grande número de seguidores, sim. Mas, acredito eu, né, e vamos ver, me parece que essa instrução também não está se referindo a essa variedade aí. Então, vamos depois verificar o que quer dizer essa instrução. Bom, no final, ele vai, então, finalizar com tudo o que eu desejo é o teu serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. Então, aqui tem uma referência, então ele deseja renascer, é isso? Porque se o processo está indicando nascimento após nascimento, significa que ele quer continuar nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, e fazendo os serviços devocionais. Então é isso, essa é a sugestão, nascer, renascer, continuar nascendo, continuar renascendo, para só então poder fazer o serviço devocional. Então essa é a meta suprema, então é isso mesmo. Ó Senhor Todo-Poderoso, né? E aí, por Senhor Todo-Poderoso, a gente pode questionar o seguinte. Então vamos agora analisar as peças em separados, né? São 3 peças aí, o Senhor Todo-Poderoso, não deseja acumular riqueza, não são 4 peças, 5 peças, na verdade. Senhor Todo-Poderoso, não quero riquezas, não quero mulheres, belas mulheres, não quero um grande número de seguidores, quero serviço devocional, aí é um princípio ativo positivo, nascimento após nascimento, ou seja, quero renascer, nascer, renascer, nascer, renascer para poder servir, ou prestar serviço devocional. Então, vamos olhar as peças individualmente, para ver qual é a função delas, e depois, quem sabe, aí a gente consiga um mosaico completo. Ó Senhor Todo-Poderoso, vamos lá. A gente parte do princípio de que essa afirmação que o Senhor Supremo é todo-poderoso, ela é válida absolutamente. Mas será mesmo? Será que o Senhor Supremo realmente é todo-poderoso, de fato? A gente parte desse princípio de que sim, que nós ouvimos isso desde criança, tem o livro lá que foi escrito antes da Era do Bronze, que fala que é assim mesmo, e a coisa vem andando, mas não que a gente necessariamente queira desautorizar essa afirmação, mas é porque a gente precisa verificar se as afirmações elas procedem absolutamente antes de prosseguir. Por exemplo, se alguém fala para você assim, se você está numa cidade e alguém diz, desce por essa rua e vai para a esquerda que você vai chegar no local onde você quer.
tudo bem, você recebeu a informação. Aí você, se você tem o mapa, você dá uma olhadinha e você vai checar para ver se isso procede. Você vai checar no GPS se procede alguma coisa. Então é assim, coma esse produto que é bom. Aí o que você faz? Olha na bula. Se tiver glúten e você for alérgico a glúten, se tiver lactose e você for alérgico a lactose. Então, checar as informações é necessário quando a situação é vital ou é extremamente importante. Com relação ao nosso destino final, que é o nosso, né, a nossa próxima expressão de existência, ou aquilo que para a qual nós estamos destinadas, que é o nosso destino final, é simplesmente uma questão de vida ou morte, literalmente. Porque ou você pode ascender aos céus para ter uma vida permanente, estável e bem-aventurada, ou você pode renascer como ser humano. Então, o caso literal é, sim, um caso de vida ou morte. Então, requer uma certa, né, análise. Então, nós ouvimos isso de que o Senhor é todo-poderoso. Mas a pergunta é, será? E como é que se dá isso daí? De fato é assim? Vamos olhar, por exemplo, a gente pode definir, a gente pode, de uma forma relativa, de uma forma até com uma certa simplicidade, demonstrar que essa afirmação ela não procede em todas as instâncias. O Senhor Supremo, ele pode ser, sim, evidentemente, quando a gente olha para o cosmos, o alinhamento dos planetas, por exemplo, ano que vem, eu acabei de receber uma informação de que o ano que vem nós vamos ter um alinhamento planetário dos 8 planetas que só acontece a cada 180 milhões de anos. Esses planetas estão girando aí já há 180 milhões de anos. É bastante tempo, né? E outra coisa, quando a gente olha para eles, a profundidade deles no espaço sideral, no cosmos, que é apenas o sistema solar é uma poeirinha do cosmos, né? Então, e ainda assim ele é chocantemente profundo e vasto e distante. E quando a gente olha essa criação, né, é uma expressão que nós podemos fazer uau, é quase um mantra, né? Uau, que isso? Que grandiosidade é essa? Como assim? Essa dimensão tão grande? Então, a gente pode ver claramente que o Senhor Supremo, o Criador, ele é poderoso. Ele é muito poderoso. Ele pode muito. Pode. Né? Pode muito. Agora, veja bem, daí a ser todo-poderoso é outra coisa. É diferente. Poder muito e ser muito poderoso não necessariamente significa ser todo-poderoso. Mas, Devananda, e como é que você poderia demonstrar a possibilidade, não que, mas sim a possibilidade de que ele não seja todo-poderoso? Como é que você faria isso caso fosse necessário e se fosse pedido para você demonstrar que ele não é todo-poderoso em todas as instâncias, como você faria? Né? É uma pergunta que poderia surgir. Então, a resposta é muito simples. Um espelho. O espelho é o suficiente para demonstrar que ele não é, de fato, todo-poderoso. Tá? E por quê? O espelho demonstra que ele não é todo-poderoso? É muito simples. É porque, devido ao fato de que você, alma individual, também tem poder de decisão, a sua decisão de permanecer nas celas ou no samsara impede ele de ter você na transcendência. E pronto, já não é mais todo-poderoso. Ele pode ser poderoso, mas esse poder ele não tem. Então, não é todo-poderoso. Porque você também pode definir o destino do reino de Deus, ou o destino da transcendência. A transcendência poderia ter você lá, e seria muito melhor para eles. Claro, uma alma que ascende aos céus aumenta a bem-aventurança, assim como um bebê que nasce na família aumenta a felicidade da família. Uma alma que desperta na transcendência expande e aumenta a felicidade na transcendência. Então, o Supremo, que reside aí, poderia também experimentar mais felicidade ou mais bem-aventurança. Entretanto, esse gostinho ele não tem. E o espelho prova isso. E você determina isso. Então, ele é poderoso. Sim. Só um minutinho, pessoal. Só um segundinho.
Muito bem. Então, eu vou seguir aqui, tá, pessoal? Que eu fui pegar um pouquinho de água para mim, para conseguir chegar até o final desse. Então, devido ao fato de que nós somos seres individuais com o poder de decisão, nós temos um poder de decisão. É claro que, eventualmente, a nossa ausência na transcendência talvez não seja um abalo para a transcendência, ou seja, né, a transcendência não se abale com a nossa ausência, mas a transcendência é menos completa com a nossa ausência. Isso é um fato, ok? Porque nós somos seres, partes integrantes do processo da criação e da existência. A nossa ausência na transcendência torna a transcendência, embora completa por constituição, incompleta pela nossa ausência. Isso é um paradoxo. Chama-se Achintya Abheda Tattva, que, embora o Senhor Supremo seja completo, com a nossa ausência, ele está incompleto. Então, ele é completo, porque ele é suficiente, está imerso em Ananda, tem o suficiente para ser feliz, e incompleto porque ele não tem a nós na sua relação de intimidade e de felicidade. Então, ele não pode experimentar o nosso amor, infelizmente. E isso, ele não pode fazer absolutamente nada. Ele não pode vir com raios cósmicos e colocar na sua frente, olha, eu sou Deus poderoso e eu posso dissolver você em 2 segundos se eu quiser, se você não me amar. Não é como aquele... Como é que é? Aquele bichinho lá da família dinossauros, tem aquele bebê da família dinossauros. Não sei se vocês conhecem, pessoal, acho que quem não conhece, procura lá no YouTube, deve ter ainda. Família dinossauro. Aí tinha um bebezinho que subia nas costas do pai, pegava uma panela e batia na cabeça dele e depois falava para ele, você tem que me amar. Não é assim que funciona, né? Nós não conseguimos amar pessoas por ameaças. Então, o Senhor Supremo poderia vir dizer que vai tocar fogo, que vai jogar água, que vai afogar todo mundo. E pode falar o que quiser. A gente pode ter medo, ter respeito, né? Desacelerar um pouco, né? Pisar ali no freio, e mais devagar, com mais cautela. Tudo isso nós conseguimos fazer, sim. Por diplomacia, por inteligência, por refração, por compreensão, né? Por juízo. Claro, a gente vai respeitá-lo. E se ele disser, me adore, nós dissemos, adoramos. Como é que você quer que nós o adoremos? Assim? Pois muito bem, assim você será adorado. Nós podemos adorar a Deus, rezar para Deus, seguir Deus, podemos fazer o que for necessário para ter uma boa relação com uma pessoa poderosa e, eventualmente, ameaçadora. Aí é uma questão de inteligência. Agora, amor é diferente. Amor não requer... O amor, ele não se consegue por ameaça, por decreto, por exercício, nada disso. O amor é uma Shakti independente, é uma potência independente. É independente, inclusive, do próprio Senhor Supremo, do próprio Criador. Ele não tem controle sobre o amor. Logo, ele não é um ser todo-poderoso. Ele é um ser muito poderoso, mas não todo-poderoso. Por quê? Porque o amor é superior a ele. Então, nesse caso, nós já temos uma outra definição aqui, tá? Ó Senhor Todo-Poderoso, ok? Eu não vou, aqui surgiu uma ideia aqui, mas eu não vou fazer isso, porque para fazer isso eu teria que fazer uma outra curva, vai demorar um pouco. Mas vamos lá. Ó Senhor Todo-Poderoso. Então aqui está se referindo à grandiosidade desse ser. É apenas para começar com humildade. Sempre que você quer conquistar a amizade de alguém, a simpatia de alguém, a ideia é começar, né, com uma certa humildade, com uma certa reverência. Por exemplo, homens de negócios, né? Ele quer fazer negócios com o dono de uma grande empresa. Convida para um jantar e dá um presente, né? Isso é humildade. Os sheiks árabes, né, do Catar, o Catar é um país, né, árabe que tem a intenção, né, de se projetar como um país de influência cultural, mundial e tal, então eles fizeram as Olimpíadas. Recentemente, de vez em quando, eles fazem algumas coisas para reunir líderes políticos do mundo e pagam todas as contas e, inclusive, dão presentes também
para os chefes de estados. Isso é típico de praxe das relações internacionais de diplomacia. Isso é um sinal de humildade. Embora você seja um país poderoso, grandioso, você recebe os chefes de Estado, paga as contas para eles, né, os alimenta muito bem, os acolhe muito bem e os presenteia. Isso é humildade. Tudo bem que faz parte de relações diplomáticas, existem interesses comerciais, etc., mas não impede que essa seja uma ação de humildade. Isso é humildade. E humildade agrada, não importa em qual condição. Né? Se você, por exemplo, chegar em um mendigo para oferecer algum alimento ou algum presente, alguma coisa, você pode chegar e simplesmente jogar ali no chão e ir embora. Pode fazer isso. Isso, considerando que a pessoa não tem dignidade humana, não tem discriminação. Mas você também pode chegar ali com uma certa humildade e isso vai ser recebido com muito mais gratidão, não é? Com muito mais ternura daquela parte, porque a alma, não importa em qual condição ela esteja, ela tem um poder. Ela tem um poder com ela de abençoar ou de amaldiçoar. Ela tem esses dois poderes. As maldições que a alma produz, não é assim que ela tem o poder de dizer, eu te amaldiçoo. Em alguns casos, sim. Muito raros, mas tem. Agora, quando nós provocamos sofrimento na outra alma, o sofrimento que a gente provoca na outra alma, o sentimento de sofrimento que ela sente, sobe. É registrado no Akash, é registrado na rede. E esse sentimento de infelicidade e de sofrimento que nós causamos no outro, gera uma sharpa, chama-se sharpa dosha, ou seja, maldição do tempo. Uma maldição no tempo. Então, esse sofrimento sobe, é registrado na rede ligado a você, e, eventualmente, a quantidade de sofrimentos que sobem formam como o processo da evaporação das águas e da condensação das nuvens. As águas sobem na forma de vapor, se acumulam nas nuvens, e quando fica pesado, elas descem e forma, é o que nós chamamos de chuva. É assim que se dá o processo. Então, as maldições são criadas dessa forma também. Você cria um sofrimento aqui, cria um sofrimento ali, causa uma ansiedade ali. Se não for autêntica, se a sua ansiedade causada não for autêntica, se você não estiver fazendo algo de maneira justa, ou se for simplesmente caprichosa, ou por sua negligência, ou por egocentrismo, causando sofrimento aos demais, o que acontece? Esse sofrimento sobe. O sentimento de sofrimento sobe. E quando sobe, forma uma condensação lá em cima, que é o que chama de karma. Quando fica pesadinho, desce sobre você. Isso é maldição de tempo, chama-se sharpa dosha. Então, não precisa a pessoa levantar-se e dizer, eu te amaldiçoo. Não é necessário isso. Basta que você produza sofrimento naquela pessoa, sofrimento injusto ou inautêntico, ou sofrimento por egocentrismo. Tá? Já é o suficiente para que a maldição seja produzida. E não é a pessoa que produz, é o próprio sistema de compensação que produz. Então, maldições são geradas assim. É por isso que a gente, eventualmente, experimenta resultados que não são satisfatórios, devido a que a condensação desce. E todas as almas também podem abençoar, elas são fontes de bênção. Então, quando você produz alegria, satisfação, felicidade no outro ser, a pessoa não precisa dizer, eu abençoo essa pessoa, não é necessário. Basta que ela... Só um minutinho, pessoal. Tem alguém chamando aqui na porta. Bom, tudo bem. Então, espero que não esteja incomodando aí o barulho para vocês. Mas quando a outra pessoa, quando você age de tal maneira que outros seres ou outras pessoas sentem felicidade ou sentem satisfação, ainda que elas não tenham gratidão, ainda que elas sejam ingratas, ainda que elas devolvam para você com ingratidão, até com violência, que seja, ela entende, a alma, ela aproveita o benefício. E isso gera sobre você benefícios de felicidade. Não importa a condição do ser. Quando você atua e produz essa satisfação também sobe.
e ela concentra, e ela condensa, e eventualmente ela desce sobre você, sobre as formas de bênçãos que você recebe na sua vida, tá? Então, as nossas ações podem provocar maldições ou bênçãos. E aí, você tem que saber jogar o jogo. Você pode brigar, pode lutar, não tem problema nenhum. Só que tem que ser com justiça. Você tem que estar consciente de que você está fazendo algo por justiça. E por justiça, o egocentrismo, a melindragem, não é, o vitimismo não entra. No karma, você pode até convencer uma delegada ou um juiz do seu caso, né, ainda que seja injusto, e vencer a causa. Mas o karma é diferente, tá? O karma é bem diferente. As leis são bem aplicadas e bem definidas. Então, ao lidar com os juízes supremos, ou o karma, é melhor que a gente tenha uma atitude consciente, porque não há muitas falhas, quer dizer, não há falhas de avaliação final, tá? Então, ó Senhor Todo-Poderoso, essa ação inicial, ela tem a ver com um ato de humildade para aproximar-se de um ser grandioso. Isso é de protocolo. A gente já tinha falado sobre isso daí antes, né? Nas aulas anteriores, nós comentamos algumas coisas sobre isso daí também. Ok? Agora, a próxima fase. Então, essa primeira etapa tem a ver com isso daí. Protocolo inicial. Sempre começa com o protocolo inicial. Agora vamos para a próxima. Eu não tenho desejo de acumular riquezas. Gente, vamos ser francos. Vamos aqui, tá? Vamos falar aqui, zóio no zóio. Quem de nós não tem desejo de acumular riquezas? Tá? Eu não, Devananda. Minha única riqueza é o conhecimento. Olha, já tenho uma riqueza acumulada. Porque a maior de todas as riquezas é o conhecimento. Eu, por exemplo, sou ambiciosíssimo por conhecimento. Eu sou, né, ganancioso por conhecimento. E eu gosto de acumular informação, conhecimento. Eu não me encaixo aí, nesse caso. A riqueza é maior dos conhecimentos. Ok, tudo bem. Mas eu não desejo acumular riquezas. Gente, qual é a mãe que não quer ter uma casinha com uma despensa com bastante lanchinhos, comidinhas, né? Que não possa pagar uma escola, de repente, boa para o seu filho, que não possa levar o filho para tomar um sorvete que seja na sorveteria. Qual mãe não deseja acumular riqueza? Se levantar o dedinho para o céu, possivelmente está apontando para uma outra mãe que está lá em cima, que já morreu. Não, possivelmente não é você mesma. Tá aquela que já morreu, tá? Tudo bem, entendi. Aí tudo bem. Mas as que estão aqui, vamos ser francos. Vamos jogar o jogo sinceramente. Todos nós desejamos acumular alguma riqueza para dignidade e satisfação pessoal. Vamos sendo honestos. Ok? Então, se assim essa instrução aí, ou é para 0,0000000 infinitos zeros, 1% da humanidade, que são aqueles homens e yogis, né, que vão lá para os Himalaias para morar numa caverna, que usam uma tanguinha no frio, se tiver o que comer, come, se não tiver. Então, está falando dessas pessoas, que é um valor inexpressivo na humanidade. Então, quer dizer que toda essa produção intelectual, todo esse esforço humanitário da Terra, da criação, é para beneficiar essa classe de seres que praticamente não tem uma reverberação prática nas nossas vidas, nas nossas existências. Tá? Não pode ser. Né? O Criador não seria tão... Né? Não teria uma improbidade administrativa dessa forma, dessa natureza, já que todas nós somos dependentes do Criador e precisamos da orientação dele para seguirmos, não é? Na nossa evolução. Então, nós estaríamos de fora, ok? Dessa operação. Eu, por exemplo, olha só, agora, nesse momento, eu construí aqui no fundo da minha casa, nós adquirimos uma casa aqui na fazenda, uma casa muito bonita, que foi, finalmente, né, um remédio calmante para minha mulher, que ela era, assim, muito ansiosa. Depois que adquirimos a casa, ela relaxou, teve mais paz no coração dela, e isso se deveu a acúmulo de riquezas, senão não seria possível. Depois, no final, na parte de trás da casa, nós construímos um chalezinho,
e uma edícula, que é para receber os alunos da Seva, quando vierem, quiserem fazer um retiro espiritual aqui na comunidade Nova Gokula, que é simplesmente um lugar maravilhoso, lindo. Aqueles que já vieram sabem como é bom estar aqui. Então, nós fizemos um ambientezinho para receber nossos amigos lá no fundo, né, que são os alunos da Seva e outros também que possam vir. Tudo isso é bem-aventurança como resultado consequente do acúmulo de riquezas. Senão, não seria nada disso possível. Então, como é que a gente converte esse verso para dentro da nossa realidade? É muito simples. Eu não quero acumular riquezas egocêntricas que satisfaçam, que alimente o meu egocentrismo, que alimente a minha avareza, que alimente a minha incompetência existencial. Eu prefiro não ter riquezas. Se ter riquezas vai me transformar num ser avaro, medroso, incompetente, desesperado por aumentar ainda mais, eu prefiro não ter essas riquezas. É melhor que eu não tenha. Tá? Então, toda riqueza que faz com que você se torne um ser egocêntrico, toda riqueza, ou todo o acúmulo de bens, propriedades, o que seja, conhecimento até, que acentue a sua condição de avareza e de egocentrismo, é melhor que você realmente não tenha. Tá? Agora, se nós aprendemos a como ser pessoas benevolentes ou benéficas para a humanidade ao nosso redor, então acumular riquezas é um benefício. Riquezas na mão de pessoas conscientes, benéficas, benevolentes, produtivas, é uma maravilha para todos ao redor. Assim como o poder também. O poder nas mãos de uma pessoa consciente, de uma pessoa responsável, trabalhadora, dedicada ao bem-estar dos demais, é uma coisa boa. Riqueza, poder, opulência nas mãos de pessoas avaras, gananciosas, mesquinhas e, assim, inferiores, é um veneno, tanto para ela quanto para todos ao redor. Então, a riqueza, a opulência, os recursos, não é um problema, porque se fosse um problema... Gente, vocês sabiam que tem um asteroide, é um planetinha, tipo um asteroide, que é feito de diamante e ouro? Inclusive o Nikola Tesla, não, Tesla já foi, o dono da Tesla, o Elon Musk, esse cara que é multimilionário, ele está tentando fazer um avião, uma nave espacial, para ir até esse asteroide e escavar esse asteroide e recolher diamantes de lá. Então, é um planeta que é um asteroide do tamanho, quase o tamanho da Lua, que é feito exclusivamente de diamante e ouro. Vale muito isso daí, não? E tá aí, que nem poeira aí rodando aí no espaço. E a riqueza. Então, se riqueza acumulada fosse um problema, Deus seria a pessoa com o maior problema de todos, porque ele tem essa criação nas mãos, é propriedade dele. Se riqueza acumulada fosse realmente um problema, então Deus, o Criador e o proprietário de tudo, seria o ser mais problemático, porque ele é a pessoa mais rica. Logo, ele seria a pessoa com o maior de todos os problemas. Então, riqueza acumulada não é um problema. O problema é a avareza acumulada. Aí, tanto faz se você tem R$1, se você tem um papel. Inclusive, olha, aconteceu uma coisa bem interessante. Assim, eu fiquei impressionado como é que a natureza humana, como é que funciona, né? Uma vez eu estava indo para o supermercado, eu ia comprar algumas coisas, eu precisava de uma caixa de papelão. E tinha várias caixas de papelão acumuladas embaixo de uma árvore, que eu achei que fosse, refúgio, né? Que alguém tivesse jogado, uma empresa, alguma coisa assim. E eu fui pegar uma caixa de papelão, para poder colocar os meus produtos do mercado. De repente, sai um senhor de trás de um bar lá, uma coisa assim, furioso, assim, violento, na minha direção, gritando, assim, vociferando e exigindo de volta a caixa de papelão. Eu, obviamente, devolvi a caixa de papelão. Disse, olha, você me desculpa, eu sabia que era. Falei, e pensei assim, cara, realmente, não importa o que é a questão da avareza, da loucura da avareza, não importa se você tem 1 milhão ou se você tem uma caixa de papelão.
O problema é a avareza. Entendeu? Então, quando está se falando aqui, olha, ó Senhor Todo-Poderoso, né? Já indiz que ele é muito rico. Não desejo de acumular riquezas, ou seja, eu não desejo o que é seu. O que é seu, eu não desejo. Eu entendo que é tudo seu. Agora, aquilo que nós acumulamos, ou aquilo que nós juntamos, quando isso pode ser utilizado para a emancipação, para a melhoria intelectual, psicológica e espiritual da humanidade, então você está compreendendo que isso não te pertence. Isso significa que você não tem nada. Isso significa que você é uma pessoa absolutamente renunciada. Quando pega os objetos, acumula e fica ali escondidinho, com medo de que alguém pegue, isso é avareza, né? Então, esse sentido é o sentido superior da análise desse verso. E o que você pode renunciar? Você só pode renunciar a alguma coisa que te pertence, não é? Mas o que te pertence realmente? A sua casa te pertence? Por quanto tempo? Quanto tempo você vai viver para dizer que essa casa te pertence? A terra te pertence? A terra nos pertence? Nós somos enterrados na terra. Quem pertence a quem? A terra nos pertence ou nós pertencemos à terra? Porque nós somos enterrados na terra. E nós passamos mais tempo, teoricamente, assim, entre aspas, enterrados na terra do que andando sobre ela. Tem gente que foi enterrada há 200 anos. Outro dia descobriram uma múmia no Egito, lá de 5.000 anos. A pessoa está lá, enterrada há 5.000 anos. Ela viveu quanto tempo? Andou sobre a terra há quanto tempo? 100 anos? 80 anos? E está lá, enterrada há 5.000 anos. Quanto tempo a referência é muito maior? Então, quem pertence a quem? A terra pertence aos faraós, aos reis, ou a nós, ou nós pertencemos à terra? Né? Então, o que nos pertence realmente? Nosso coração nos pertence? Tem gente que fala, meu corpo, minhas regras, eu sou o senhor da minha vida. Como assim? Que afirmação é essa? Eu sou o senhor de mim, o senhor da minha vida, meu corpo é meu, sou eu que decido. Como assim? Se o vírus entra no seu corpo, uma bactéria, e decide, aqui é nosso, e você tem uma doença, como assim? Como é que você pode dizer que é seu? Então, o vírus não poderia ter entrado, porque você poderia dizer, não, é meu. Né? Uma célula que está lá dentro, que teoricamente é sua, decide não funcionar mais e se transforma num câncer. Ela não quero, agora sou eu que vou mandar aqui, eu vou fazer do meu jeito. Aí se transforma num câncer. E eventualmente mata a pessoa. Então quem é quem? Quem é dono de quem? Né? O que nos pertence realmente? Então, se nada nos pertence, como é que nós vamos renunciar a alguma coisa? É uma ilusão pensar assim. Vou renunciar. Ok. Me engana que eu gosto. Né? Nós não podemos renunciar a absolutamente nada. Tudo o que nós podemos fazer é reconhecer o proprietário de todas as coisas, que é o Criador, o Supremo. Nada mais. Sendo honestos. Agora, se a gente quiser viver uma ilusão, de uma sensação de que eu sou uma pessoa boa, nós podemos pensar que estamos renunciando a alguma coisa. Por Deus. Ou nós estamos renunciando apenas à nossa mentalidade de, né, pessoas que usurpam a propriedade alheia. Se um ladrão rouba uma moto, depois ele vai na delegacia e entrega a moto, ele não está renunciando à moto. Entende? Então a gente tem que ter a mentalidade adequada. Não deseja acumular propriedades alheias. Agora, o que for tiver a meu alcance, à minha disposição, eu utilizarei para o meu bem-estar e para o bem-estar daqueles que me circulam. Tudo tem que ser feito com coerência, com lógica e com bom senso. Evidentemente, o bom senso sempre está na operação. Tá? Mas, é assim. Tampouco desejo belas mulheres. No contexto, o que significa as mulheres? Pega na Bhagavad Gita, o que Krishna fala das mulheres, ou observe como o mundo funciona ao redor das mulheres. A economia funciona ao redor das mulheres. São as mulheres que impulsionam a economia mundial.
são as mulheres que realmente gastam. Sai na sua cidade, conta quantas lojas tem voltadas para mulheres e quantas tem voltadas para homens. Ah, Devananda, é porque as lojas de material de construção, as lojas de ferragens, só entra homem. É para os homens. É aqueles que estão servindo as mulheres, não é isso? Vocês estão querendo dizer isso, né? Os homens vão nas casas de ferragem, compram as ferramentas para quê? Aí depois vocês... Ah, essa ferramenta é dos homens. Tá, mas vai lá na casa deles e vê o que eles estão fazendo com essa ferramenta. Aí vocês vão entender que as casas de ferragens são lojas especializadas em atender mulheres. Apenas circunstancialmente os homens entram ali. Ok? Aí tira as lojas de ferragens. Agora, conta as lojas de roupas, de atrativos. 90% da cidade são lojas especializadas em atender os desejos das mulheres. Ok? Então, na Índia, por exemplo, não, na Índia não, no mundo, 11% do ouro do mundo está nas mãos das mulheres indianas. Tem um estudo. As mulheres indianas têm mais ouro acumulado do que o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. É um estudo. Você pode procurar no YouTube lá. Tem um estudo indicando que elas têm mais ouro acumulados em casa do que, né, o cofre central do Tesouro norte-americano, que é o lastro. As joias do mundo estão nas mãos de quem? Sejam francas, sejam sinceras. Para que são feitas joias? Estão onde essas joias? Nos cofres das mulheres. Tá? Então, olha só. Eu não tenho desejo, né, nem tampouco desejo belas mulheres. É uma referência, novamente, ao poder de sedução. Quando se fala belas mulheres, se fala do mundo inteiro. Aqui. Eu não tenho desejo de acumular poder, sedução. Eu não quero ser um centro das operações mundiais ou das pessoas, de um modo geral. Eu não quero acumular riquezas. Outra coisa, belas mulheres também se refere ao impulso erótico, ao impulso sexual, ao prazer da sensualidade. Né? Então, eu não tenho desejo de acumular belas mulheres. Acumular belas mulheres significa viver uma vida voltada exclusivamente para desfrutar das relações intersexuais. Ok? As relações sexuais, os relacionamentos afetivos, amorosos, eles não são ruins. Eles produzem filhos. Esses filhos se tornam homens e mulheres santas. Gandhi, por exemplo, nasceu de uma relação sexual. O nosso mestre Prabhupada teve um papai e uma mamãe que se relacionaram, fizeram amor, surgiu o mestre. Buda, o Siddhartha Gautama, que é adorado como renunciado e iluminado, foi fruto de uma relação sexual. Olha só que curiosidade, né? Então não é tão ruim assim quanto parece. Não é tão satanizado, assim, não é tão demonizado. As relações sexuais são prazerosas. As pessoas ficam felizes, relaxam. Casais se amam através de intercâmbios amorosos que envolvem o relacionamento sexual propriamente dito. Agora, eu não posso viver uma vida pautada para esse objetivo, porque isso produz sofrimentos. Os relacionamentos sexuais, eles só são atrativos, eles só são prazerosos quando eles fazem parte de um contexto mais completo, que é o Ananda, o amor. Quando ele é pautado, focado na relação sexual, no sexo em si, ele tem uma capacidade de produzir felicidade muito curta. Nós não conseguimos conviver com uma pessoa tendo relacionamentos sexuais só por isso, por muito tempo. A gente consegue por um tempo, depois se enjoa, fala, não aguento mais, você vai para sua casa, eu vou para mim. E a vida acaba assim. Agora, quando o relacionamento é amor, existe amor entre os relacionamentos, aí o relacionamento sexual se torna uma grande fonte de satisfação, de prazer e de filhos felizes, ou filhos divinos, ou sagrados. Então, o que Chaitanya Mahaprabhu está dizendo? Chaitanya Mahaprabhu, ele não era contra os relacionamentos sexuais. Inclusive, quando os
os amigos dele, os discípulos, que eram casados, tinham filhos, e eles vinham apresentar os filhos para Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya costumava abraçar os pais e dizer: vocês são os meus melhores amigos, eu os amo profundamente. Assim, ele costumava a festejar quando nascia um filho consciente de Krishna, ou um filho destinado à ascensão. E você festejar um filho significa festejar também a relação sexual desse casal. Um filho não nasce assim, num passe de mágica. É consequência de uma relação sexual. Então, quando você olha uma criança e você fica feliz vendo uma criança, você também está sendo feliz porque aquele casal se deitou e fez amor. E quem não gosta de crianças? Quem não ama crianças? Qualquer pessoa que olha e ama uma criança está também amando o ato de amor desse casal quando eles se deitam para fazer amor. Então não é só a criança isolada em si, é todo o contexto que essa criança surge. Aqueles que amam a humanidade, naturalmente, também amam os relacionamentos intercursos amorosos que produzem essa humanidade. Então qualquer pessoa santa, qualquer homem santo, qualquer homem sagrado, Jesus, por exemplo, ele nunca se casou pessoalmente, porque ele queria dedicar-se, e também a situação dele não era favorável, porque ele sabia que ele ia se casar, não ia dar em nada, porque ele só ia deixar uma viúva para trás, então ele preferiu não se casar. Mas ele era um amante das crianças, ele dizia: deixai vir das minhas criancinhas. Deixar vir das minhas criancinhas significa: façam amor, queridos. Sejam felizes, casais, porque as crianças são foco do meu amor. Logo, automaticamente, para ter criança, tem que ter casais que fazem amor. Então, o relacionamento sexual em si não é o problema. O problema é a avareza. Volta novamente à avareza. Por quê? Quando a pessoa passa a pautar a sua vida em função disso, ela está dizendo que isso é propriedade dela, ela faz do outro propriedade dela. Isso é avareza. O contexto do amor, e o amor é inclusivista, ele não é separatista, vai entrar na operação a pessoa suprema, em termos de amor. Então, quando você está amando holisticamente a natureza, as pessoas, a humanidade, você está amando Deus. Por isso que não é necessário que a pessoa seja uma pessoa religiosa, um ser teísta, para amar a Deus. Um ateu, por exemplo, pode amar a Deus. Quando ama a natureza, ama os animais, ama a ecologia, sabe, ama o cosmo, ou é humanitarista, né? É amor à humanidade, isso é amor a Deus, porque faz parte do contexto. Então, não é necessário que a pessoa necessariamente divulgue a causa Deus para amá-lo. Agora, se a pessoa ama a humanidade e também divulga a causa da pessoa suprema, é mais completo, lógico. Mas não é necessário. Por isso, ateus também estão incluídos no pacote. Eles não estão de fora. Ainda que neguem a existência do Criador, sendo humanitaristas, está tudo bem. Pode entrar no pacote também. Agora, para finalizar aqui, né, a avareza é sempre a causa dos problemas. E a avareza, por avareza, é o quê? Egocentrismo. Tá? E eu não quero ter um grande número de seguidores, ou seja, eu não quero fama. Meu objetivo não é ser o centro, ser adorado pelas pessoas. Então, o que são as pessoas? São almas assustadas, com medo, porque tem um laudo na mão. O laudo diz que tem tantos anos de vida, sei lá, 60, 70 anos. Então, a pessoa está convivendo com esse laudo. Ela vê outras pessoas cujo laudo já está sendo concluído. Então, parentes que falecem, ouviu falar que um amigo faleceu. Então, ela convive com esse laudo dos demais que já foram efetivados. E ela tem um laudo com ela. Esse laudo está dizendo que ela também deverá passar por esse procedimento. Então, o que são as pessoas? São almas assustadas, porque vivem dentro de um corpo que já tem um laudo. Que é um laudo, né, grave. Ou seja, essa pessoa está destinada a morrer. Isso é um laudo. Se você vai no médico
O médico diz para você, olha, você tem um problema de saúde grave, sinto muito, você não tem muito tempo de vida. Isso é um laudo. Ah, tem um tumor e tal, então tem 4 ou 5 meses de vida. Isso é um laudo. Agora nós temos um laudo maior, mais estendido. Quanto tempo você tem disponível? 60, 100 anos no máximo. É um laudo. Só é um laudo mais estendido. E aí nós convivemos com esse laudo. Isso significa o quê? Ansiedade. Se você vai ao médico e ele diz, você tem 6 meses de vida, como é que você fica? O laudo produz o que em você? Ansiedade. Agora, se você vai ao médico e diz, ah, querida, você tem 90 anos de vida, sinto muito. Isso é um laudo. Ah, 90 anos tá bom. Mas, lá no fundo, a ansiedade está junto. Poxa, o tempo está passando. Aí passa 10, 20, 30, 60, aí o laudo fica mais próximo. Então, isso dá ansiedade. Os seres humanos são almas em ansiedade. Elas são pacientes com o laudo, aguardando a chamada do laudo. Se a pessoa desejar ser adorado por essas pessoas é até injusto, é cruel. Na verdade, isso é até desumano. Porque se elas já estão com um problema grave, é como, por exemplo, imagina que você é dono de um banco. Daí tem uma pessoa lá que, sabe, está vivendo de seguro-desemprego, ok? Não tem condições. Então você vai lá e impõe sobre ela uma regra que ela tem que pagar R$1.000, senão vai perder a casa. Isso é cruel, de certa forma. Porque desejar a riqueza, desejar ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas, isso, por exemplo, né? Às vezes as pessoas vêm me vender algumas coisas assim, que elas estão com necessidade, com dificuldade, então elas baixam o preço extremamente. Então, eu, quando vejo que a pessoa está fazendo aquilo por dificuldade, por situação local, eu não aceito essa condição. Eu, às vezes, compro o produto e dou um pouco a mais, sabendo que a pessoa está fazendo aquilo, mas isso é um estado de consciência, quando eu posso fazer isso, né? Mas aproveitar a vulnerabilidade da pessoa para extorquir a pessoa, para tirar vantagem da pessoa numa condição de vulnerabilidade, é honesto isso? Tem pessoas que vivem fazendo isso, ganham dinheiro fazendo isso, mas é desonesto. Porque se aproveita de uma condição de dificuldade da pessoa para tirar vantagem sobre ela. Então, uma pessoa querer ser adorada por outros seres humanos em condição de vulnerabilidade, com um laudo que causa nelas ansiedade, é simplesmente uma loucura. É outro paciente. É um paciente doente querendo a aprovação de outro paciente doente. Como assim? Isso não é normal, não é saudável para uma pessoa de consciência, para uma pessoa de conhecimento, isso não é saudável. Só uma pessoa sem conhecimento é que deseja ser adorada por outras pessoas. É ignorância, é falta de conhecimento. Então, desejar reconhecimento social no sentido de adoração do público é simplesmente uma variação da loucura humana, que desconhece a dificuldade do outro, a relação, a situação da outra, ou seja, do ser enquanto alma. Por isso o Chaitanya está dizendo aqui que eu não desejo um grande número de seguidores. O que eu desejo? Alunos interessados em aprender a sair das celas. Isso sim eu desejo. Atenção, respeito e dedicação. Isso sim eu desejo. Eu desejo alguns interessados em aprender. Eu estou interessado em ensinar. Aí sim eu desejo atenção, respeito para aprender. É totalmente diferente de querer ser adorado. Então, uma pessoa que tem essa noção, que quer ensinar o conhecimento, essa pessoa, mesmo que tenha seguidores, o objetivo é ensinar essas pessoas a saírem das celas dos renascimentos e mortes. Essa é a orientação. Não deseje ser adorado pelos demais. Ah, Devananda, eu não tenho esse desejo. Mas tem algumas pessoas que se apropriam de conhecimentos para fazer disso uma justificativa para gerar um número de seguidores e ser adorado por essas pessoas. Isso é desonesto do ponto de vista de quem tem conhecimento.
Do ponto de vista de quem está na ignorância, tanto faz. Tem tantos que fazem isso por aí. Mais um não vai fazer muita diferença, né? Se você tem um copo de água suja e você joga um pouquinho mais de sujeira, e aí? Agora, se você tem um copo de água limpa e um pouquinho de sujeira, aparece. Então, para aqueles que têm conhecimento, essa prática de procurar, enunciar adoradores e ser o centro das atenções das almas condicionadas é simplesmente uma demonstração de ignorância. É outra ignorância. É um cego guiando outro cego. Um cego ansiando por ser seguido por outros cegos. O que vai dar isso daí? A pessoa que pode e tem condições de libertar outro do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes pode aspirar a ter alunos. Autenticamente. É essa a orientação aqui. Ok? Agora, tudo o que desejo é ter o serviço devocional e motivado, ou seja, tudo o que desejo é expressar amor. E aí, nesse caso, não importa se eu nascer entre humanos, ou se eu nascer entre devas, ou se eu nascer na transcendência, amor é amor em qualquer circunstância. Tudo o que desejo é amá-lo completamente. E se eu amo, tanto faz onde eu estou, o amor é absoluto. Agora, é claro que aqueles que amam o Supremo, por controlar a mente do Supremo, não conseguem permanecer entre humanos, porque a atração da mente do Supremo vai puxar esse ser amado para perto. Por quê? Quando você ama o gatinho, ele passa perto de você, o que você faz? Só negligencia? Ou você tenta pegar ele? Um bebê, uma criança, seu netinho, sobrinho, filho, passou perto de você, o que você faz? Negligencia? Ou pega, abraça, dá um beijo, depois solta? A natureza do amor é possessiva, quer a pessoa próxima, em contato, quer a pessoa perto. Então, se o Supremo te amar, a chance de você renascer como ser humano é muito pequena, porque ele vai querer você próximo. Então, Chaitanya está falando aqui de uma maneira retórica, é um sofisma, é tipo um charme. Né? É quando você recebe o presente, você fala, não precisava. É mais ou menos isso. Você anseia, você deseja o presente. Quando, não precisava. É assim. Então, aqui, tanto faz, nascimento após nascimento, eu desejo amá-lo para sempre. Então, essa fala, nascimento após nascimento, é tipo, não precisava. Porque ele sabe que o resultado de amar o Supremo é necessariamente ascender aos céus, transcender. Então, aqui é mais uma decoração charmosa do mantra. Não é necessariamente uma informação de precisão. É um adereço cultural, é como se fosse uma flor, sabe, em cima do bolo, né, para enfeitar, né, a preparação. Ok? Muito bem. Nós, então, fizemos hoje, né, o quarto mantra, e semana que vem a gente vai para o próximo, que é o quinto, até percorrermos o conjunto de 8, tá? Eu quero aproveitar, então, para agradecer a atenção de vocês, tá bem? Namastê, obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devi, coloca para mim, por favor, o verso, o anterior, né, em sânscrito, que eu vou ler o verso em sânscrito e depois vou ler novamente o verso por completo. Eu vou ler a tradução do verso e vocês vão entender de maneira diferente agora. Com o conhecimento, ele dá alterações no estado de configuração, vocês vão ver o efeito que produz em você ouvir o mantra com o conhecimento. Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, Kavitamba, Jagadisha, Kamae, Mama Janmani, Jamani, Sware, Bhavata, Bhakti, Ahai, Tuki, Tuai. Tradução. Ó meu Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejo de acumular riquezas, tampouco desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores. Tudo o que desejo é ter o serviço devocional imotivado, nascimento após nascimento. Percebem a diferença? Então, olha, cultive conhecimento, tá?
Essa informação aqui, esse mantra, é compartilhar conhecimento, é riqueza. A única riqueza real que você pode acumular, e numa quantidade infinita, que não dá efeito colateral nenhum, é conhecimento. Conhecimento transcendente, conhecimento libertador, ou conhecimento de precisão, né? Conhecimento superior. Todo conhecimento é válido. Se você tiver conhecimento técnico sobre eletricidade, não tem problema, é válido também. Mas tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são excelentes. E esse conhecimento transcendental é de natureza excelente. Então, aspire a acumular riquezas. Você pode até chegar diante de Chaitanya Mahaprabhu e dizer a ele, olha, eu sinto muito, a sua orientação é impraticável para mim. Tá? Eu vou respeitar porque você é um grande orientador da humanidade, mas eu sinto muito, não tenho a menor chance de seguir a sua orientação, porque eu sou um ser ambiciosíssimo por conhecimento, e conhecimento é a maior de todas as riquezas. Logo, eu desejo acumular muitas riquezas, sinto muito. Dá para falar isso. Ok? Mas é exatamente isso que ele deseja, né? É a psicologia reversa. Sabe quando você fala assim para a pessoa, não me leva para passear, não. Você quer que ela... Então é mais ou menos assim, tá? Muito bem. Namastê, Hare Krishna. Seguimos então com o nosso auspicioso sadhana, hoje no sábado. Vou passar vocês aí, né, para as mãos da nossa querida Deus. Namastê, Hare Krishna.